Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais um Risecast e eu me chamo Leonardo. Eu sou o Rodrigo Lauredo. E somos fundadores da Odontorize, uma agência especializada em captar paciente para a clínica odontológica. Meu irmão, bom demais estar aqui com você Saudade, de novo. né? Saudade, mais ou menos. Mas hoje a gente está aqui por um motivo muito especial, que é para compartilhar uma história que é um grande case de sucesso na odontologia e também aqui na Odontorize. Grande doutor Yuri. Tamo junto. Prazerzaço. Meu irmão. Cara, bom demais receber você aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite, né? Fechar a sua agenda, sair da sua cidade, de Brasília, e vir aqui no Rio de Janeiro gravar com a gente. Então, assim, a gente se sente muito privilegiado pelo seu tempo e por esse papo que nós vamos estar batendo aqui. Que isso, brigadão. Ser chamado de case de sucesso é muito massa, né? Mas como assim? Do nada eu sou um case de sucesso. Então, espero poder compartilhar, agregar um pouquinho mais para o pessoal que está ouvindo, para os dentistas também, que é bem legal. Eu gosto muito de compartilhar e a gente vai aprendendo quando a gente compartilha, né? Então, legal, cara. E é sim um case de sucesso porque a gente faz isso há 5 anos. A gente tem clientes que faturam 2 milhões mês, 500, 300, mas são pessoas que já vêm construindo há bastante tempo, né? E no seu caso, a gente vai falar mais à frente aí um pouco da sua história, da sua trajetória. O seu crescimento foi muito rápido. Meteórico. Né? Meteórico. A ponto da gente parar e olhar aqui e falar, não, peraí, a gente tem que entender melhor esse cara. A gente tem bastante cliente, a gente não consegue acompanhar todo mundo, mas quando chega pra gente o teu resultado, a gente vai olhar fundo, vai ver e fala, cara, o que esse cara tá fazendo assim que ele teve um resultado tão rápido? Porque não é a gente. Não é sobre a Odontorize, não é a agência, né? A gente só tá ali para impulsionar o que você já é. E quando a gente vai olhar realmente, a gente começa a entender o que você consegue, que você vem construindo e os aspectos que está sendo construído, está sendo colocado nessa construção. E hoje no almoço a gente fechou a conta aí do que você tá fazendo. Conversamos bastante já. Eu tenho certeza, cara, que aqui a gente vai ajudar muita gente, ajudar muitos dentistas que estão começando, muitos dentistas que estão transitando, né, fazendo aí uma mudança de rota, estão um pouco perdidos, e aqueles que já estão com sucesso também, tem alguma coisinha aqui pra pegar com você. Então bora compartilhar conteúdo pra galera aí. Eu brinco sempre que é um insight, cara. Um podcast desse 1 hora, ou sei lá, 1h30, que a gente pegar uma coisa e aplicar, já deu resultado. Às vezes um corte do podcast já... corte, cara, dá um estalo e a gente já... Eu consumo muito disso, né? Legal, cara. E, meu irmão, antes da gente chegar e falar o que você tá fazendo hoje, como que tá o teu negócio, a tua clínica como empresa, gostaria que você compartilhasse um pouco sobre a sua trajetória. Como que você chegou na odontologia, por que a odontologia, e já começa a falar ali também como que foi teu início, né? Que esse início é a parte mais difícil que a galera fala, né? Não tem os casos para postar, não tem nada. Sim. Como que foi isso para você? Cara, eu tive uma primeira faculdade e depois que eu terminei essa faculdade, eu não estava muito no caminho dela, assim. E em algum momento eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa que realmente tenha um retorno financeiro. Agora eu não vou saber falar qual que foi o estalo ali que falou, pô, odontologia. Talvez eu tenha visto algum dentista rico e eu falei, cara, acho que dentista é todo rico. E já foi, né? Já teve uma época que todo dentista era bom demais. Ainda se compara muito, né? Com o dentista nos Estados Unidos é a segunda maior profissão ali financeiramente, de retorno, né? Mas acabou que eu entrei. Tinha enfrentado uma faculdade já de quase 5 anos, acho que não estava satisfeito, caí para outra faculdade, mas 4 anos e meio, porque eu consegui matar ali um semestrezinho de Qual foi a primeira faculdade, para o pessoal entender? Educação física, cara. Boa. De educação física para odontologia. Queria jogar bola e malhar, né? Mas você era personal? Cheguei a ser personal. Legal. Formei, mas o personal ele veio depois que eu já estava na odontologia. Porque como a faculdade de odontologia ela exige muito investimento, né? Falei, cara, eu acho que eu consigo ainda fazer mais alguma coisa. E aí eu voltei, eu formei, e aí eu comecei a atuar um pouquinho na educação física, foi rápido. Entrei para odontologia e durante a odontologia eu dei um sprint também na educação física. Ao ponto de quando chegou aquela pandemia, que parar nas faculdades, falei, caramba, a educação física está indo bem. O online está indo bem. E eu já estava no online. Então, eu já vendia digitalmente ali as consultorias. E eu falei, caramba, será que se eu virar esse meu foco aqui, for para educação física e
focar nesse digital não vai ser muito melhor? Porque eu não conseguia mais ver. A partir do momento da pandemia que a gente tem aquele recorte, eu falei, cara, será que realmente a odontologia vai ser melhor do que o que eu já estou fazendo? E eu gostava. Eu gostava de ter o contato. Eu sempre gostei de servir, assim, sabe? Oferecer alguma coisa de qualidade que as pessoas falavam, caramba, esse investimento que eu fiz com o Yuri valeu o retorno, né? E ali a gente dependia não só de mim. Claro, eu tinha que ter uma técnica, uma estruturação para que eu ia falar paciente já, né? Mas o que o aluno, na época, ele pudesse executar, mas dependia dele. Não adianta eu dar o melhor plano de treino para você aqui e você nem chegar e fazer uma caminhada. Não vai adiantar. Então, eu dependia realmente do meu cliente. E pude vender bastante, aprendi. Foi onde eu aprendi o meu tráfego pago. Comecei a entender como que a gente poderia captar clientes na educação física. Ainda estamos falando da educação física, não estamos falando da odontologia. Mas quando chegou o final da odontologia, eu comecei nesse período que teve o corte da pandemia, eu pensei, mas eu segurei. Até minha mãe falou, faz isso não, segura. Acho que ela já estava vendo mais assim do que eu. E no começo ela não entendeu muito bem, quando eu parei na odontologia, né? Ela falou, vai fazer outra faculdade. Aí depois ela não deixou sair. Não deixou assim, já tinha né? quantos anos aí nessa época? Rapaz, vocês falaram que eu tô com cara de novo aqui, se eu falar que eu tenho 32 aqui... Cara, talvez eu... Com a educação... 26 para 27 anos, por aí, né? E a época da pandemia, talvez 27 anos, mais ou menos. A gente tem um corte na pandemia que a gente não sabe mais quantos anos tinha, qual ano era. Era 2020 e depois é 2024, alguma coisa assim, né? É isso aí. E... essa retomada pós-pandemia que começou a voltar ao fluxo, eu comecei a me interessar um pouco mais para odontologia. Então, a odontologia que começou visando o financeiro, o retorno, né? Aquele dentista rico que talvez eu tenha visto em algum lugar e não sei dizer quem é, mas eu ainda estava buscando. Então, eu comecei a ver uma luz no fim do túnel da odontologia. E nunca fui muito de cirurgia. Eu falei, cara, essa área da saúde, pô, é sangue pra cá, corte pra lá. E até que eu comecei a ver a parte estética, né? Falei, cara, é a parte estética com dente mesmo, né? Então, as lentes, e aí a gente descobriu a lente em resina, me chamou a atenção e eu comecei a direcionar um pouco mais. Só que eu ainda estava como personal, ainda tinha consultoria online, e aí eu não podia mostrar no Instagram que eu estava fazendo odontologia. Ia bagunçar a cabeça de todo mundo. Então eu segurei. Tem um meme que é daquele, acho que é Coração de Cavaleiro, que ele fala, esperem, tipo, vai. Aí eu fiquei nessa, segurando. Quando chegou, tipo, os últimos meses da odontologia, assim, para formar, eu fiz o curso de resina já, de lentes. E aí eu soltei no Instagram. Aí o pessoal já começou, tipo, não entender nada. Aí eu já comecei a tirar educação física. E aos poucos eu não fui renovando meus alunos. Eu fui direcionando para outros profissionais, né? Então fui cortando, até chegar ao ponto de cortar todo mundo do online e permaneci com uma aluna só de personal, muito pela... Acho que o clima, assim, eu era uma pessoa muito gente boa, e batia com o meu horário de treinar, então eu associava até apertar de vez. E isso foi em qual período? Rapaz, você quer falar de data, né? Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tá falando de 2024. 2024. Cara, ano passado. 2024 não, perdão, 2023. Olha, tá falando... 2 anos atrás. 2023. Final de 2023, mais ou menos, né? Final de 2023. Setembro eu tava fazendo o curso de resina, 2023. Tá, então 2023 para 2024 você já estava totalmente fora da educação física? Não, eu segurei um pouquinho. 2020... Caraca, deixa eu ver aqui. 2024 que eu soltei de vez. 100%. Então tem... Parece que faz muito tempo. Tem 1 ano e meio que você está 100% na odontologia. Tá, gravem essa informação aí, você que está assistindo esse podcast. Maravilha. E aí, como é que foi esse início? Qual foi o primeiro passo? Beleza, estou formado, fiz especialização aqui, aprendi um curso de resina, ok, gostei dessa área. Tá, qual foi o próximo passo agora? Tem que arrumar cliente. O próximo passo é uma cobaia para você. Então, tinha um amigo meu, eu quero fazer as lentes, então vamos lá. Ainda pedi para ele comprar resinas. Nossa, isso daí. Aqui não tem nada de graça, não. Aí pedi para ele comprar as resinas e aí eu fiz. Só que a gente entra numa parte mais técnica e não eram as melhores resinas, não era o melhor fotopolimerizador e era a minha primeira experiência sem ser com manequim.
A gente obteve um resultado bom, eu fiquei satisfeito e falei, cara, agora é fazer 1, 2, 3 casos ali. E a mão vai afinando, vai ficando mais rápida. Mas foi só modelo ou já foi casos particulares 100%? Não, assim? já foi só modelo. Tá. Aí depois eu tive mais um outro amigo, que daí eu pedi para ele também comprar um material. Só que agora eu pedi para ele comprar um material top. Legal. E aí a diferença já é enorme, né? Diferença de resinas, cara. Então já tinha um fotopolimerizador muito bom, as resinas muito boas, eu já tinha treinado mais e aí já tive um resultado bem satisfatório. E a partir daí foi paciente mesmo. Só que, né, voltando um pouquinho para a gente já não ir mais para frente, teve uma parte de formar e falei, e aí, agora o que eu vou fazer? Tem um negócio na odontologia que é eu vou pegar a mão. Tipo, eu vou pegar a mão, né? Trabalhar pros outros, trabalhar clínica pros pop. outros. E eu já estava na segunda faculdade, cara. Eu queria acelerar, não tenho mais tempo para perder, saca? Eu já sei o que funciona, eu já sei quanto eu quero ganhar, o que eu quero viver. Então, não vou perder mais meu tempo num caminho que talvez vai ser mais longo. E na educação física, né? Nessa parte do digital, eu tive um mentor que me ajudou a fazer esse faturamento. E aí eu falei, pô, para a educação física eu tive, para odontologia eu vou ter que ter também. E aí eu já estava pensando em alguns, eu já tinha separado uns 3 ali que eu falava, cara, um desses 3 aqui vai me ajudar. Já tinha ciência do investimento que eu ia ter que fazer, Boa. mas eu falei, não vou sozinho, cara, eu não vou perder tempo, Legal, eu quero o caminho menor, eu quero alguém que me ajude para a gente funcionar. Já tava trintinha, né? Então já tinha que dar um sprint. Guinada, já dar um sprint, já se sente velho, né? Eu falo, cara, meu, mas eu sei que eu sei onde eu quero chegar. Então, eu preciso de ajuda, cara. A gente precisa acessar vários níveis, assim, né? Então, hoje a gente conversou disso no almoço. Cara, você tem uma bolha aqui, você precisa estourar, passar para outra. Sim. Daqui a pouco essa bolha aqui já não cabe, vai para outra, vai acessando outro nível, informação. A gente tá com pessoas que estão no mesmo ritmo, isso é essencial. E aí eu comecei a olhar clínicas para alugar. Não era tipo uma sala só. Eu queria alugar o espaço, porque eu já queria fazer um negócio mais arrumadinho, tipo o meu. E aí eu achei muito barato. Era, sei lá, R$3.000 a sala com condomínio pronto, assim, ó, sabe? Caramba. Condomínio, aluguel, cadeira, já tinha uma recepção. Fui lá, fechei, pedi o contrato. A moça lá me passou o contrato. Eu assinei, mandei para ela. Quando eu mandei para ela, eu estava na UNB, eu gostava muito de ir para a biblioteca estudar. Precisava fazer o máximo, eu precisava dessa parte de técnica, de resina, de material, eu precisava estar muito bom para poder fazer em paciente, né? E aí eu tô lá na biblioteca estudando, estudava a manhã toda, recebo a mensagem, não vou mais alugar para você porque meu pai já alugou para outra pessoa. Eu falei, não acredito, velho. Aí já fechei o computador, falei, caramba, como assim? Já fechou comigo, pô, eu fui primeiro, né? Ela falou, não, ele já tinha olhado antes. Eu falei, que foi olhado antes? Pô, pra cima de mim. Eu já tinha ido lá, você tava doida também pra passar pra mim, aí passou na frente alguém, sabe? Furou minha fila. Na mesma hora, abri lá o notebook, comecei a procurar clínica em Brasília, clínica. Não achei nenhuma para alugar, mas eu achei uma para vendendo. E era um pouco, né? Já era um investimento maior do que eu ia fazer simplesmente de um aluguel de R$3.000. Claro. Falei, cara, eu vou lá agora. Pô, posso olhar a sala aí? Pode vir, acho que é terça-feira. Pode vir na quinta, não? Eu falei, não. Tem hoje não? Preciso olhar hoje. Tá? Eu queria resolver, sou bem ansioso para algumas coisas assim, talvez para quase todas, né? Cheguei lá, eu achei essa sala, foi extremamente bem localizada em Brasília. Então, a gente está muito perto do Lago Sul, está perto da segunda ponte, estamos na Asa Sul. Acho que localização melhor não há. E é um centro clínico. E quando a gente pensa em centro clínico, né, aqui no Rio de Janeiro, provavelmente, São Paulo mais ainda, mas Brasília é bem movimentado. E minhas experiências com centro clínico são horríveis. Cara, você não acha estacionamento, o estacionamento é super caro, aí você tem que sair muito antes para chegar na consulta, você não sabe qual que é o elevador que você vai subir. E lá não, cara, ele é pequeno, ele é bem bonito, é bem clássico em Brasília, o prédio. São 3 andares, então você chega, você sobe rápido, você tem estacionamento na frente com vaga, tem o estacionamento rotativo, que é um preço bem acessível. Eu falei, cara, isso aqui é um ouro, achei, não vou deixar sair daqui. E aí,
né? Ainda negociei um pouco lá com a proprietária, ela estava querendo ser mãe, né? Não deixando a odontologia, mas aí consegui negociar um preço bom e eu tinha um sócio. Eu puxei um outro dentista, porque acho que a gente tem muito... A gente, né? Eu faço eu, né? Medo, né, cara? Medo, e se não der certo? Pô, eu vou ter que fazer esse custo fixo aqui, se eu não conseguir pagar, cara. Vou trazer alguém para dividir a bomba comigo. Trazer alguém para dividir essa bomba comigo, cara. Mas selecionei uma pessoa que, na época, eu falei, cara, essa pessoa que ela tem uma comunicação boa, acho que ela é mais nova, né? Eu já estava mais velho, estava seguindo a faculdade, mas eu acho que ela vai puxar junto comigo. E quando a gente conseguiu realmente a sala, eu já estava com uma viagem marcada para passar 2 semanas esquiando, né? Meu lazer. Eu falei, cara, tá, vamos pagar esse aluguel da primeira sala e eu vou começar já o primeiro mês no final do mês já. Então, já comecei meu bem, né? Comecei meu empreendimento com as 2 primeiras semanas fora. Começando certinho, né? Mas aí eu deixei meu sócio lá, falei, e aí, o que você fez nessas 2 semanas? Nada. Então, beleza. Cheguei, vamos impulsionar, vamos acelerar um pouquinho. Mas só esse corte aí pra gente entender. Vamos lá. Antes de você conseguir essa sala, o que você estava fazendo para conseguir paciente? Ou você ainda estava nessa paciente, não tinha nada? Você esperou a sala para começar? Eu tinha um caso de resina, de amigo. Que eu fiz, de um amigo. O seu primeiro passo foi, eu preciso ter uma sala para depois ter uma sala, Eu cheguei a tentar, na verdade, eu tentei alugar um consultório. Uhum. Mas provavelmente era um empresário muito ruim que ele não estava nem respondendo. Eu ia lá, estava fechado. Caramba. Eu falei, cara, eu quero alugar a sala. Não deu certo. Mas minha mãe fala isso para mim, né? Cara, se não é para ser, não vai ser. Tá lá guardado, sabe? Tá reservado. Não, né? Eu sei que você fica ansioso e fica falando que vai ser esse. E, na verdade, muda. Cara, a vida vai mudando. E eu sou muito, tipo, organizado. Eu preciso... Cara, isso precisa ser assim. E daqui a pouco eu vou chegar aqui e depois eu vou para lá. Aí daqui a pouco eu tô aqui. Uhum. E tô muito mais satisfeito do que o plano que eu montei. Sabe? Sempre então, assim. O nome disso é vida. Uhum. O nome disso é vida, né? Então tomou coragem, foi lá, viajou, voltou. Mas também o que tu esperava que acontecesse nesse período? Porque você não tinha um paciente. Inicial. Falei, cara, eu já vendi online. Eu não tenho medo de pegar e gravar aqui e falar, nossa, o Yuri lá gaguejou, o Yuri falou alguma coisa errada, esse resultado aqui do Yuri tá ruim. Só quem tá falando isso é quem não tá fazendo. Exatamente. Cara, não tá fazendo, tá me criticando, não tô nem ouvindo, cara. Agora, quem tá lá junto com você, tá ao contrário, trocando uma ideia de como vai te ajudar, né? De o que ele tá fazendo. Então, aquela história de você estar sentado numa mesa onde você aprende mais do que você ensina. Boa. Eu consumo muito. Tem um amigo meu que ele fala assim, tu não para de perguntar, velho. Porque ele falou pra mim, falou assim, cara, mas aí ele, né, falou dessa forma, mas ele falou, mas aí tá certo, por isso que tu tá alavancando, assim, né? Mas ele falou, você pergunta demais, porque ele já tem experiência. Eu não conhecia nenhum dentista, pô. Como é que eu ia... Eu não tinha um meio de dentista, eu não sabia como é que era uma clínica. Sua família não tem dentista? Não tem nada, velho. Tem algum dentista rico que eu vi, eu falei, fui buscar ele lá. Tem esse exemplo aí, né? E aí tu voltou da viagem? Voltei da viagem, a gente já tava com a clínica pronta lá, né? A gente teve que só pintar, tava tudo arrumadinho, assim, já tinha autoclave, bomba a vácuo, compressor, perfeito, assim, sabe? Um lugar de ouro ali, depois eu vou falar por que a gente permanece nesse lugar até hoje, né? E quando eu cheguei, cara, bom, sabia fazer uma limpeza, né, a profilaxia, sabia fazer um clareamento, e não o clareamento que eu faço hoje também. Então, hoje a gente desenvolveu um clareamento muito mais confortável para o paciente, um resultado muito mais expressivo, mas, pô, dava para fazer um clareamento. Um clareamento o quê? Uns R$2.000? Né? Você falar de números, assim, que fica mais fácil até de ver. R$2.000. Eu falei, pô, eu preciso aqui de uns 2, 3 clareamentos, pô, né? É isso. As coisas, você já pensa em pegar o boleto, né? Preciso pagar o aluguel, eu nunca fiquei devendo nada pra ninguém, assim, dividir pra mim já é um negócio que eu aprendi aos poucos, principalmente quando a gente começa a investir, né, a empreender, você tem que saber que você tem uma dívida ali. Uma dívida boa, né? Uma dívida saudável, inteligente. Uma dívida saudável, total. É um investimento, sabe? E amigo mandando mensagem e tal, vamos fazer clareamento, e consegui. Né? Então, o primeiro mês a gente já
acho que tava sem tráfego, assim, 10K. Aí eu falei, pô, esse negócio aqui... Já é dinheiro. Acho que esse negócio aqui é diferente, cara. Né? Pra quem vendia ticket médio de R$500 na consultoria online. Falei, E aí eram vocês dois juntos? Nós dois juntos. Fazendo, beleza. E aí teve uma questão assim de você organizar, porque era sócio na hora de dividir as despesas, né? Mas eu captava, eu dava vida, e aí eu falei, vamos gravar vídeo. E aí eu comecei gravando vídeo daqueles, tipo, como funciona o clareamento, precisa de anestesia, coisa só de clareamento. Era o ticket alto que eu achava, que era de R$2.000. Pra mim era um ticket muito alto. Sim. E um tratamento sem muita objeção para vender sem também, muita né? objeção, sabe? Que as Popularmente pessoas procuram, conhecido, não ia matar ninguém, entendeu? Então eu falei, cara, é aqui que eu vou começar, é no clareamento, é estético, sabe? E fui indo nessa, só que o meu sócio ele não conseguiu acompanhar. Aí eu falei, pô, não dá pra eu trabalhar, dar o gás aqui e dividir por 2. Porque antes não era um pensamento de empresa ainda, era tipo, tudo que vinha, dividir por 2, não. Eu falei, então vamos organizar. Então a gente organizou de uma outra forma, que depois eu ainda apertei ele e falei, cara, tá difícil. Então vamos fazer o seguinte, cada um com o seu, o consultório é nosso. Começou a ficar meio bagunçado, porque ao mesmo tempo comecei a gravar meus vídeos. Então tirei um dia, gravei vários vídeos. Eu sempre gostei muito das copies, sabe? Então, eu estudava copy, qual que é a estrutura que eu vou fazer, se é um AIDA, um PAS ali, problemática, agitação, solução. Isso aí, cara, tem que saber, cara. Você tem que saber como que você vai se comunicar e a estrutura para você levar o paciente a te mandar uma mensagem. Depois é outro problema, ele só precisa te mandar uma mensagem. Depois a demanda é outra, aquilo que a gente foi falando, né? Cada etapa ela vai gerando uma demanda. Sei. E aí eu gravei os vídeos, comecei a subir no Instagram. Lembra, antes o Instagram era fitness, abdominal sarado e tal, né? Do nada clareamento. Do nada dente, né? Caraca, que loucura, velho. E você não tinha muitos casos no feed ainda? Não tinha nem caso nenhum, cara. Eu tinha o caso do meu amigo lá. Um abraço aí, Felipe. Cobaia. Tinha o caso dele lá. E eu peguei depoimento dele. Boa. Né? A reação eu não peguei, mas eu peguei depoimento. Hoje eu pego muita reação, né? Peguei o depoimento dele e antes e depois, assim. E com o celular, não tinha câmera ainda, né? E como é que foi esse primeiro passo, assim, ó? Que agora você começou a gerar... Você tinha uma demanda reprimida, que era de amigos, pessoas que você conhecia. Você conhecia conseguiu prospectar essas pessoas na mão. Chamou ali, conseguiu. Qual foi o momento que você falou assim, cara, agora eu já não vou dar conta mais de trazer gente. Eu preciso ir para um próximo nível. Para você buscar ali um tráfego pago, buscar essa prospecção ali um pouco mais alavancada. Cara, eu confesso que eu esperava captar mais de pessoas próximas do que eu realmente captei. Tá? Talvez eu tenha ofertado pouco e hoje eu não tenho vergonha de ofertar, cara. Então, se eu tô ali com uma pessoa, ela falou do dente, eu já paro tudo, vou vender aqui o meu tratamento. Fila do mercado, fila de, sei lá, fila de banco a gente não vai, mas... mas qualquer lugar que eu possa tá, assim, associar um restaurante, a pessoa falou de dente, se interessou, já paro tudo, eu vou falar com você aqui. Não esquece que você tá rolando aqui, você vai falar comigo agora, uma consulta. Então, eu já tento, hoje a captação ativa o tempo todo. Mas na época não. Tem insegurança e limitação técnica, né? E eu trouxe alguns amigos, né? Vendi uns tratamentos. Então, são hoje pessoas que eu até falo lá na clínica que, pô, chama essas pessoas que vieram, deram um voto de confiança na gente ali. A gente tem sempre condições especiais, muito especiais para essas pessoas que ajudaram a gente no começo. Boa. Mas eu captei menos pessoas do que eu esperava pelo tanto de gente que eu conheço, sabe? Talvez uma confusão mental de, não era personal trainer? Sei lá, o que está acontecendo aqui, né? Vou lá fazer um clareamento com o personal. Não batia muito, né? Como é que foi para atingir os 10 primeiros casos de lente? Assim, mais especificamente lente. Por que eu estou perguntando isso? Porque todo mundo coloca uma barreira. Eu não tenho caso nenhum. Eu vou começar com o meu primo aqui, mas só tenho ele. Não sei o que eu faço. Sim. Qual foi o teu desafio? O que tu fez para chegar a teus 10 primeiros casos? Talvez hoje, se eu fosse dar uma orientação, seria diferente do que eu fiz. Boa. Tá? Eu gosto de dinheiro, cara. Eu gosto de ver o dinheiro entrando. E eu sempre captei paciente.
Eu não fui nessa de paciente modelo. Só tem 2 pessoas que fizeram comigo e ainda pagaram o material. E, né, o material primeiro ali não foi tão caro, mas o segundo já foi um pouco mais, mas fizeram um investimento. Claro, e foi uma prova social excelente para... Sim, sem dúvida. Mas os demais, assim, foram pacientes que pagaram bem. Tá? Meus casos de lentes foram sempre muito bem pagos. Não posso reclamar de forma alguma. Assim, mas na hora que eu cheguei para fazer esses casos, eu tinha segurança do que eu estava fazendo. Então, assim, hoje os casos eu acho vai ficando melhor, claro, vai ficando mais rápido também. Mas eu sabia o que eu estava fazendo quando eu fui para a boca de um paciente, sabe? Claro, frio na barriga, no primeiro caso, mas quando eu vi, você vê o paciente saindo particular assim, mesmo, né? Particular. E como é que você captou ele? Tráfego pago. Tráfego pago. Você fazendo? Eu fazendo. Porque eu já sabia fazer antes, né? Depois personal, né? Eu vendia, então eu já tinha estudado. Só que o tráfego antes ele era mais quadrado, assim, né? Então, assim, eu sabia mexer ali na ferramenta e ofertar. E acabou vindo, assim, né? Mas 100% ali dos casos, tirando esses 2 amigos, foram pacientes captados ali por tráfego pago, uma indicação, muito mais tráfego pago. Quando você chegou nesse momento de falar, cara, agora eu preciso delegar o tráfego pago, como que você buscou uma empresa, né? Como que você pesquisou? Como que foi até você chegar ali a ter algumas empresas, até fechar ali com a gente? Como é que foi esse caminho? Como é que estava a tua cabeça ali? Vamos lá, a gente abriu a clínica, foi em março ali, o primeiro mês, aqueles 15 dias, apesar de 15 dias a gente faturar uns 10K, eu considero que a gente abriu em abril. Tá? Porque o primeiro mês ali, aquele bololô, não sei nem como encher esses 10K ali, né? Foi os clareamentos dos amigos ali, confiaram na gente. Mas vamos lá, abril, a gente começou junho, você sabe? Foi junho, né? Então foi rapidamente, eu já percebi essa demanda e comecei com vocês. Eu tive uma experiência com uma outra agência e para mim, cara, em tudo que eu consumo, eu quero suporte. Quando eu era personal, o cliente mandava mensagem domingo, cara, eu tô com o celular na mão, tá com dúvida, eu não vou responder, vou esperar segunda-feira. Ah, não, para mim não dá isso aqui. Então, eu sempre fui, assim, preocupado com o suporte. E eu exijo a mesma coisa, cara. Se eu tô consumindo alguma coisa e não tô me respondendo, estão demorando para me responder, cara, eu já fico possesso, assim. Não, isso aqui não é o serviço que eu prezo, sim, e eu não vou aceitar que seja comigo também. Boa. Sabe? Então, eu tive com essa agência um suporte ruim. Eu não sei se a gente ia ter um resultado ruim, porque todo começo, quando a gente vai mexer, ele não é assim, pá, ligou o tráfego, vai. Né? Então, ainda... Tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. Tem um período de maturação assim, ali. Tem né? a maturação, entender. Tem a qualidade dos vídeos que a gente está gravando, dos criativos, sabe? Mas eu achei que antes eu estava indo bem. Quando entrou, eu vi que deu uma caída, mas eu entendi que a caída ia acontecer. Estava mexendo, estava reorganizando, estava melhorando. Só que o suporte estava muito ruim. E aí eu falei, não, pessoal, vou voltar. Aí eu voltei e continuei organizando. Aí a gente decolou de novo. Só que começou a ter demanda, outras demandas também de clínica, de gestão. E falei, cara, deixa eu ver se eu consigo otimizar, porque você não pode deixar rodando e esquecer o gerenciador, né? Teu dinheiro que está ali. Você tem que ver o que está dando certo. E aí eu comecei falei, vou tirar um tempinho aqui e vou estudar o tráfego para ver o que mudou, como é que é na odontologia, né? Como é que o pessoal tá vendo. Achei teu vídeo, Léo, lá explicando. Eu falei, cara, vou pegar um insight desse cara aqui e tal, vou aplicar. E aí eu descobri já o Odontorize. Então, pô, já tinha uma consciência ali. Esse vídeo, cara, a gente tá falando no almoço, acho que já deve ter, sei lá, trouxe pelo menos uns 50 clientes pra gente, pelo menos, mais, né? Mais. Desde 51, então, né? 51. Rapaz, eu vou aqui para pegar seus dados também daquilo que a gente estava conversando, mas esse vídeo, ele trouxe todo tipo de cliente, assim, não só de lente, não só de prótese. Verdade. Trouxe redes pra gente, loucura. E é um vídeo muito simples, eu lembro que a gente gravou... Mas a grande maioria dos clientes que chegavam pra gente eram clientes que tinham essa cabeça de eu preciso estudar pra entender que tava fazendo seu próprio tráfego e depois eles precisavam contratar alguém e chegavam pra gente. E aí tem um traço muito importante. Você é um cara que você estuda, que você busca entender, por mais que você esteja delegando para que nossa equipe faça, você buscou entender antes.
E aí facilita todo o processo. Facilita. Até hoje eu olho o Porque gerenciador. a comunicação é muito fácil, né? Pra você saber o que cobrar, o que aquilo tá fazendo sentido. Sim, sim. Se o suporte tá realmente sendo sincero com você sobre ali os sim. feedbacks e tudo mais. Então é interessante esse nível de Você tem consciência. que entender o básico ali pra você poder conversar, pô. Sim. Senão é só uma via única. Sim. O que você me falar vai ser E como é determinado. que foi, cara? Assim, depois que você contratou ali o tráfego, as demandas começaram a chegar. Então agora você tem lead. Pessoas chegando no seu WhatsApp. Sim. Aparece outro problema, que é como que eu vou fazer com que esses leads virem agendamentos, como que eu vou fazer que esses agendamentos compareçam e que esses comparecimentos eu vou fechar, né? Que entra a parte de Vem mais venda. um problema bom. Um problema bom. Como é que foi pra você assim, essa transição de, opa, tá vindo muita gente me procurar, agora eu preciso vender um tratamento. Como é que foi assim essa transição pra você? Tá, aí a gente já tá... quando eu contratei a Odontorize, eu já estava sozinho. Então, meu sócio já ficou para trás. Ah, você desfez a sociedade no Sim. meio antes disso. Eu lembro bem disso, vou contar para vocês aqui. Eu liguei pro Yuri, a gente fez uma reunião acho que numa quinta-feira, depois eu liguei para ele numa sexta-feira. Aí ele me contou essa história aí, o que aconteceu e tudo mais. Chorou um desconto. Vitimizei, né? Usou como argumento. Inclusive, se o sócio dele estiver vendo esse podcast, contrata a gente também. A gente consegue dar valeu esse a pena, impulso. Yuri. Pô, certeza. Vale a pena, né? É o conselho dele, que realmente faça isso, né? Cara, e eu lembro que depois ele não ainda se convencendo, eu lembro que você me pediu alguma garantia. E eu lembro que eu falei que eu não te dou garantia. Mas eu acreditava muito em você porque você se posicionava. Eu falei, cara, eu vejo em você potencial. Você se posiciona, você não tem vergonha de gravar. Confia em mim. Quando eu falo isso, normalmente eu acerto. E aí você deu o voto de confiança. Eu lembro que no sábado mesmo a gente fechou ali e tudo mais. Na segunda a gente já iniciou. E eu tô vendo aqui que em junho do ano passado, que foi assim que você iniciou com a gente no primeiro mês, você investiu 1.951 em anúncio e fechou 8.500 Bom demais. de tratamento. Bom. Só que depois foi crescendo, né? Aí. A gente foi pro segundo mês, aí já foi para 14 mil, o mesmo investimento. Aí depois deu uma caída, um pouco, em torno de 7 mil. Depois um salto para 26 mil, 65, foi subindo. Novembro a gente teve uma queda, né? Que a gente vai falar o porquê dessa queda. E aí agora, final do ano para cá, cara, acima de 140. O que você acha que fez? Aí entrando até na pergunta do Léo, que tem a parte comercial, esses problemas que vão surgindo. Por que esse crescimento tão rápido de faturamento, de resultado? Cara, deixa eu ver se dá pra gente pensar dessa forma, assim, que são várias caixas, né? Pra gente poder organizar. Então, vai gerando um problema, vai gerando uma demanda. Principal, eu precisava dessas mensagens, eu precisava de pessoas interessadas. Então, tem o posicionamento, né? Então, eu comecei atendendo de calça jeans, tênis New Balance ali, então... Hoje em dia eu já... A pegada é personal ainda, né? Tava migrando um pouquinho, né? Falei, cara, calça jeans, no máximo uma polo, né? Isso eu organizava bastante com meu sócio ali também. Falei, cara, a gente precisa melhorar a postura, né? A impressão que a gente passa, né? Nosso lugar era muito bom, muito bonito. Os pacientes sempre elogiavam o nosso consultório, né? Não era uma clínica, era um consultório. Então, era uma recepçãozinha pequena. Uma sala basicamente como essa aqui, era uma TV, e aqui eu falava com o paciente, um notebook que no começo era o meu mesmo, não era nem o notebook da clínica, eu levava o meu, levava todo dia, voltava. E do outro lado já era o consultório. E aí eu precisava atender, não tinha essa demanda assim toda, mas eu atendia assim todo dia, e eu precisava responder. Então, eu precisei estudar como que eu vou responder a mensagem. A mensagem já está chegando. Agora, como que eu vou responder? Porque a mensagem é assim. E aí, Léo, quanto é o tráfego aí? Então, Yuri, o que você busca? Não quer falar, tá vendo? Não quer falar quanto que custa. Cara, o que você quer? Por que você quer? Deixa eu entender aqui. Você sabe qual que é o material, o que você está buscando, qual que é o tratamento. Então, a gente tem que aprender a conversar com a pessoa que está buscando. Ter paciência para isso, que é difícil. A querer saber o preço é o normal. Ela já sabe que ela tem um interesse. Então, pô, se ela está perguntando o preço, ela tem algum interesse, cara. Ela não está ali sacaneando. Deixa eu ver aqui como é que ele vai responder. Claro que... Sabe o que eu estou pensando aqui agora? Vendo você contar, que você fez um processo muito diferente do que a maioria faz, porque geralmente o cara tem a clínica,
eles esperam bastante tempo ali, tem muito paciente de indicação, depois ele começa com o tráfego pago. Então ele já está habituado a tirar pedido. Chega o paciente de indicação, é muito fácil se agendar, fechar com o cara ali. Só rolar pro gol. Só botar pro gol. E no seu caso, de quando você abriu a clínica em abril, em março, né? Ali na segunda quinzena de março, mas começou a performar mesmo ali em abril. Em junho você já tinha contratou uma empresa. Só que nesse meio tempo você já fazia tráfego pago. Ou seja, você já aprendeu desde o início a lidar com o difícil. Sim, sim. Né? Com o difícil, que é com o paciente que vende tráfego pago. Então, isso aí, quando acaba você aprendendo esse processo, os pacientes de indicação para você é pouca coisa, né, cara? Assim, de muita moleza, né, para fechar, né? É mais tranquilo, né? Acho que de todo caso, né? Assim, indicação, ele é o melhor, né? E principalmente aquela indicação, tipo, genuína, assim, sabe? Pô, vai lá no Yuri, cara, a gente tem um... E acho que até a entrega fica melhor, porque o cara já chega confiando em você, porque o outro falou. Sim, sim. Um exemplo disso, o próprio que você indicou pra gente, o Eduardo, cara. O Eduardo é um cara que tem história, né? A história dele ali bem bacana e tal, tudo que ele passou, acho que mudou de cidade. O Grip? Ah, foi você que indicou? Foi. Cara, ele é praticamente meu conterrâneo na Bahia. Certo. Que ele é de Bom Jesus da Lapa. Abraço, Dudu. Ele é de Bom Jesus da Lapa e eu sou de uma cidade que chama Guanambi, que é a 180 quilômetros. Mas, sim, acaba Guanambi é uma cidade satélite de Bom Jesus da Lapa e tudo mais. Interessante, cara. Legal, não sabia, não. E teve tem uns amigos dentistas de lá. Eu lembro que o que falou pra mim, pô, tu pergunta demais, é de lá. É legal, ajuda cara. bastante também. Quando eu conversei a primeira vez com ele, eu lembro que ele não tinha estudo nenhuma. Ele, Rodrigo, eu tô praticamente reiniciando. Aí eu lembro que ele ouviu, se preparou, foi meio que organizando algumas coisas da casa, assim. Ele arrebenta também. Cara, começou com a gente agora e tá indo muito bem. Ele arrebenta, cara. Tipo assim, o cara não tinha estrutura ainda, assim... eu lembro que eu falei, cara, teu Instagram tem que melhorar muita coisa, não sei o que. Olha o do Yuri, se espelha nele e tal. Passa as cópias pra ele. Cara, ele foi se organizando. Quando entrou agora, eu falei, pô, me surpreendeu muito quando eu vi que logo no início ele já tava... Legal, cara. Galgando o resultado. Mas é um cara que acreditou, entendeu o processo. Isso que você falou agora do paciente que já vem por preço, quero preço e tudo mais. E todo dentista reclama, né? Porque quem não sabe lidar vai reclamar, porque é mais fácil. Sim. Só que o dentista faz isso com a gente também. Faz. Olha que coisa engraçada, né? Perfil de comprador, né? O cara que tá comprando. Não, mas só quero saber quanto que é. Aí a gente explica que, olha, eu preciso de fato entender o que você precisa. Não é questão de passar, de eu querer esconder, de passar preço só numa reunião. Eu preciso entender, porque às vezes você não precisa de nada. Às vezes você não precisa de mim e tá tudo certo. Mas deixa eu te falar isso, te provar isso pra você ficar em paz e conseguir resultado. E a galera é muito imediatista, velho. E quando isso acontece, a gente fica com preguiça de saber lidar com gente. Por isso que muito dentista não tem resultado igual você teve inicialmente. Você teve a paciência de, cara, tá rodando tráfego pago, eu tô atendendo o paciente na cadeira e tô atendendo no WhatsApp. Porque se for olhar seus primeiros meses... Era uma mão fazendo a lente e a outra respondendo aqui, cara, isso é bizarro. E tem gente que, não, eu não consigo responder, se eu não arrumar ninguém, eu não vou fazer. Eu falei, ixi, deu 6 horas, agora só amanhã pra eu responder ele, tá? Que se for olhar... aguarda aí, tá? Enquanto isso, mesmo... manda mensagem pra mim que eu vou responder na hora. O resultado aqui dos 2 primeiros meses, os 3 primeiros meses, na verdade, se a gente for analisar friamente aqui, você teve... se for olhar o que você investiu pelo que retornou, mas com a sua margem de lucratividade, é um resultado que praticamente só se pagava, só empatava ali, né? Então, a paciência, o entendimento que você teve, foi aumentando ali, mesmo não tendo o resultado que você queria, você foi aumentando o investimento, enfim. Mas eu gostaria muito, cara, que voltar naquela pergunta que eu te fiz, sobre esse processo. Hoje, a odontologia promove saúde. Sim. Então ainda há muito preconceito em vender, falar de vendas, né? Eu vi um livro na odontologia que tinha na capa que na odontologia não se vende. Um livro bem conhecido, odontologia não se vende. E, na verdade, não é bem assim, né? A venda não tem problema nenhum. Você faz uma venda, daí você transforma ali o problema da pessoa e ela te paga por isso. Eu não tô lá para te vender um tratamento, eu tô lá para te ajudar da melhor forma possível. Exatamente. A venda, ela é a consequência, cara. É o processo, para a troca acontecer. E você tem isso muito, muito claro e desconstruído na sua cabeça. Então, eu gostaria que você passasse pra gente como que foi esse processo para você? Qual conhecimento você buscou? Onde que você buscou esse conhecimento? Como você tem aplicado na sua clínica? Que vem nessa dificuldade, desde o momento ali de alguém que não te conhece, que te viu na internet através de um anúncio e chegou no seu WhatsApp, mas principalmente quando esse cara está na sua frente ali na clínica, dentro do consultório. Tá. Pessoas precisam de pessoas, tá? Então a gente precisa acessar alguma informação, né? Que nem aquela história, acessar um próximo nível.
E não sei se vocês vão lembrar. Agora, quando eu fui começar o consultório, quando eu tinha a clínica fechada em mãos, eu liguei para fazer essa call com 3 mentores. E aí fiz tal, e achei uma pessoa realmente para me ajudar. Então, eu comecei a clínica, meu primeiro dia de clínica, meu primeiro mês. Aliás, antes de começar a clínica, um mês antes, eu já estava com o mentor me colocando assim os nortes. Olha só, para onde você vai, o que você vai fazer, o que você vai captar, o que é o essencial nesse começo. Então, assim, eu sempre fui direcionado. Então, tem muita coisa, a execução é minha, uns testes são meus, alguma experiência sim, mas eu fui muito, Yuri, esse caminho aqui, agora vai para a direita, reto. Então, eu fui guiado disso e até hoje eu tenho isso. Então, cara, desbloqueei esse negócio de coach, de mentor, sabe? O meu mentor tem um mentor e o mentor dele tem outro mentor, sabe? As pessoas têm que ter alguém de fora. Falar, caramba, mexe aqui, mexe ali. É um tabuleiro, sabe? E você não sabe o que você está fazendo ali às vezes. Ou você está fazendo uma coisa que vai dar certo, mas vai demorar muito mais tempo. O cara encurta o caminho, né? Eu preciso encurtar o caminho, eu tô na 2ª faculdade, cara. Mas acho que as pessoas querem pagar para ter algo pronto e não para passar por um processo. Porque quando você paga uma mentoria, você vai pegar o processo de alguém, aprender, você vai ter que absorver e adaptar para você. Uhum. Só que eu vejo muito dentista buscando solução instantânea. Aí é uma coisa que eu sempre fico falando, é o jogo do tigrinho da odontologia. Eu quero... eu vi um anúncio, até tirei print aqui, cara. 60 protocolos em 30 dias ou seu dinheiro de volta. Alguém prometendo isso. Mas se dá o dinheiro de volta, é tentador, né? Cara, só que tipo assim, chega na hora lá, mas depende disso. Mas as condições que você tinha que cumprir não era essa. Aí nada é. Sim. Porque é muito fácil convencer alguém quando é algo milagroso, um estalo de dedos e a fórmula acontece. Então, isso de mentoria que você está buscando é um processo que encurta caminho, mas ainda assim é um processo lento. Sim. Porque você tem que aprender, testar, executar, adaptar a você. Alguma coisa não vai dar certo, aí tu volta pro teu mentor e fala assim, isso não deu certo, ele vai te dar outro caminho. Isso aí. E tem que pagar por isso, e não é barato. Tudo tem depende, né? Depende. Teste, sabe? Organizar. Tu tinha feito uma pergunta, agora vamos voltar lá nela. Eu já fiz a terceira vez que eu vou te fazer a pergunta. Agora vai. Vamos lá. Você, quando os leads começam a chegar para você, a gente tem ali os contatos, pessoas no teu WhatsApp que você não conhece muito, né? Pessoas que não te conhecem, chegou para você. Então, há um processo de venda para esses leads se tornarem agendamentos. Sim. E depois, quando eles estão agendados, eles vão comparecer, né? Em nome de Jesus Cristo. E depois você vai ter que fechar essas pessoas ali no consultório, no tete-a-tete. Irmão, falei pra você que podcast é loucura, né? A gente vai entrando no flow, no assunto ali outro. Vambora. Mas vambora. Eu quero fazer essa pergunta pela 5ª vez. Vamos lá. Cara, chegou lá na hora do fechamento. Então, minha primeira venda, vamos considerar que é meu primeiro paciente, quase paciente, vamos chamar de lead para paciente, ele chegou e sentou na minha frente. Falei, caramba, eu consegui trazer a pessoa aqui pelo tráfego. E agora? Aí ela sentou e não era lente, cara, era implante. Ela veio por causa do anúncio de lente, mas eu queria passar um tratamento completo e a pessoa foi lá por causa de um dente quebrado. E aí eu já fiz, aqui tem um implante aqui, outro ali, a limpeza, a pessoa ficou assim. Quando eu passei o tratamento, sei lá, o valor deu 30 mil. A pessoa só falou assim, beleza, tudo bem, e foi embora. E eu não soube entender o que ela precisava. Eu coloquei realmente o que ela precisava, mas eu não soube entender o que ela buscava naquele momento. Ela queria de fato. Então, isso, parei, falei, caramba, eu não sei passar um orçamento de uma forma qualificada, assim, para o meu paciente. Eu não sei vender um tratamento de uma forma correta. E aí, eu parei para entender, estudar um pouco mais sobre as vendas e corri atrás de um amigo que era dentista em uma outra clínica. Aí eu sentei com ele em guardanapo mesmo, escreveu ali como é que ele fazia, eu comecei a ter uma ideia. Falei, então é assim que as clínicas estão vendendo o tratamento. Ele era dentista avaliador? Avaliador. E aí eu tive uma ideia. Falei, cara, então é mais ou menos assim que vende. Aí eu agora fui buscando conhecimento e agora eu vou aplicando, né? Então eu tive que correr atrás para aprender a vender um tratamento. E aí é teste de novo.
Como que eu vou apresentar esse tratamento e como que eu vou ofertar a condição de pagamento também, que isso influencia muito. Sim. Né? Hoje a gente tem um faturamento muito bom, mas a nossa entrada também é muito boa. Porque às vezes se fala, entrou 60%, tá bom. Nossa entrada é maior que isso, né? A gente consegue entrar entre 80% e 90%, Bom, cara, entra. muito bom. Então, você me perguntou de boleto, eu até tento colocar ali, a gente tem a possibilidade de boleto na clínica, mas entra muito cartão, à vista, sabe? Então, a nossa entrada é muito boa. E... voltando na pergunta, você faça a quinta vez? Mas é porque o assunto vai entrar tanto assunto bom, sim, cara. São muitas variáveis, cara. Dali, Não tem como, daqui. E aí eu falei, cara, então, consegui trazer a mensagem, consegui agendar, precisa agora fazer uma consulta e vender. Então, a minha consulta ela é muito dinâmica, eu tenho uma TV do lado dessa aqui, se for implante, se for lente, eu vou mostrar um desenho, eu vou pegar o material, eu vou te mostrar a marca, sabe, a minha consulta demora Legal, 1 hora, cara. 1 hora e pouco. Assim, não tem como a gente vender um ticket médio aí de 30, 40, 78 mil reais para um paciente só e ele simplesmente ficar lá meia horinha e, pô, meia hora você está conhecendo a pessoa, você está conectando. Os primeiros 10 minutos da consulta eu quero saber quem é você, por que você veio aqui, o que você gostou da clínica, sabe? Por que você está buscando esse dente perdido que está há 10 anos? Você já está há 10 anos, por que você está buscando esse dente? Por que você está buscando um dente mais branquinho, mais alinhado? Sabe? Eu quero entender a história desse sorriso cara. aí. E os meus pacientes me passam isso. Pô, eu fechei com você porque você me ouviu. Eu fui em outra clínica e eles falaram, isso aqui, pronto, aqui deu 10 mil. Então, tipo, próximo. É porque dificilmente o lead, cara, dificilmente o seu lead, ele virou primeiro um seu lead. Ele gera lead de alguém. Esse cara gera lead de alguém. Aí tem uma outra estratégia que eu tô no tráfego utilizando, não usar... Utilizando e não usar, né? Não estou fazendo mais antes e depois. O que eu estou fazendo? Deixa o pessoal botar o antes e depois. Tá despertando interesse. Eu estou vindo com algo mais... intenso, talvez algo mais próximo. Você está aprofundando mais a percepção. É o remarketing dos concorrentes dele. É isso, cara. Cara, é isso, exatamente isso. Legal, então, cara. deixa eles usarem isso aí, porque a partir do momento que você clicar no antes e depois, o próximo sou eu, mas sou eu falando com você, sou eu com o meu paciente, você vendo a consulta, você vendo a reação, você vendo o depoimento. Essa e aí parte conecta vamos muito mais. Ó, corta essa parte aí pra... É uma coisa muito, cara, muito interessante isso aí, cara. E você, de verdade, você parar pra... Porque não é uma estratégia que você vai ver resultado fazendo isso, vai ver amanhã. Mas no longo prazo, esse pensamento assim, cara, deixa o pessoal fazer o antes e depois, porque vai permear ali na cabeça de todo mundo. Depois eu vou e parece pela segunda vez. Aí que tá a diferença disso que você falou. Pô, você lá no grupo, você conversa, você conecta. Então, não é só o meu gestor que tá lá só disparando coisa para mim e mandando. Eu olho o meta ali, eu tento entender um pouco do que tá acontecendo. Aí eu pego o que tá acontecendo na ponta e, pô, observo. Aí eu converso com a minha CRC, sabe? Perfeito. Cara, isso daí é muito importante até para quem tá ouvindo isso daqui, ou, enfim, pegando parte desse podcast para ouvir, que o que faz com que você tenha muito resultado, a gente falou isso para você, falando agora aqui publicamente, é porque você se interessa por cada etapa que está acontecendo. Você se envolve tanto a ponto de você querer fazer junto com a nossa equipe. Pô, você paga a nossa equipe e você faz junto. Sabe? Então, isso faz muita diferença. E porque você tem um excelente relacionamento com a nossa equipe também. Sim. É um conselho que eu dou para todo mundo. Cara, vai entrar aqui, busca virar amigo do pessoal. Busca ser uma terceira, quarta, sei lá, família sua. Dá um jeito de se relacionar bem com eles. Porque você tem que ter esse fit. Porque as suas ideias do que você tem dentro da clínica precisam ser traduzidas para que a nossa equipe divulgue isso. O tráfego pago, ele só impulsiona aquilo que você tem de melhor, aquilo que você é bom, né? Se você for um cara que não atende bem, não tem bom relacionamento com seus pacientes, é um cara que não se interessa genuinamente por aquilo que você está fazendo, cara, o tráfego pago, ele vai ampliar isso, ele vai amplificar isso. Você quer que seja amplificado algo ruim, ou a forma não profissional que você trabalha, ou você quer ser um cara bom, de bom relacionamento e amplificar? Então, tem muita clínica e dentista que acha que, não, eu vou pagar, vou botar uma foto de um antes e depois... não quer dizer que antes e depois você está falando que não funciona. Sim, ele funciona muito bem. Tem regiões de São Paulo, por exemplo, que funciona muito. Sim. Só que, cara, existem processos para que aquilo funcione. Existem uma análise para saber se na tua região vai funcionar ou não. Isso tem que ter envolvimento.
Total, Tem cliente que chega pra gente, cara, não... Se fosse engessado, tava fácil, né? Se fosse engessado, não precisava da gente, E se fazer mais do mesmo também, assim, o que vai ser o seu diferencial só o que dá do concorrente? certo é depoimento, só o que dá certo é reação, só o que dá certo é antes e depois. Pronto, tá aqui a lista, você vendia um protocolo lá. Pronto, né? Isso aí. A parte mais difícil é justamente pensar, planejar, desenhar a estratégia do que pode funcionar para você e ter baterias de teste para saber de fato que vai performar. E tem gente que não tem paciência para... E eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu Sim. posso ter um antes e depois do Dr. Yuri, mas ter também outros tipos de vídeo com um relacionamento um pouco mais próximo, com nível de consciência diferente. E Yuri tem muito vídeo de... Não é nem clickbait, mas que chama muita atenção. Você aparecendo na porta, você sentado na cadeira, que eu já vi. Você tem esses vídeos com estímulos diferentes. Tem. E isso é diferente porque todo mundo está acostumado a ver só dente. É a mesma coisa. Só dente. E é engraçado que o pessoal não entende isso, porque o paciente final, ele não tem a noção de diferença de uma lente para outra. Não adianta você pegar a sua melhor foto, sua melhor caso. Para o paciente, é uma lente. Ele não quer saber qual que é a marca da resina que está sendo utilizada, do implante, cara. O resultado final. Eu falei para vocês. Cara, o cara não quer saber o implante, a marca que ele vai colocar dentro dele. Não quer saber, cara. Então, assim, é nossa função conscientizar ele disso. Às vezes ele nem sabe que existe uma diferença de uma marca para outra, não tem essa noção, né? Porque, assim, para o dentista isso é muito claro, né? Muito óbvio. Mas o paciente, às vezes, não tem, né, velho? Na minha cabeça é assim, ó. Ligar numa concessionária, quanto tá o carro? Qual carro o senhor quer? O carro, quero um carro. 4 rodas, qual que é o carro? Então, assim... Vamos procurar entender um pouco mais, assim, eu recomendo os pacientes, mais que não feche lá, procura entender. Às vezes o paciente fala, lá ficou mais barato. Eu não entendo, estão usando os mesmos materiais, é esse mesmo implante, eles fazem da mesma forma, porque hoje nossa clínica ela é 100% digital, então 100% dos implantes são guiados, são feitos em softwares, depois passado para a boca do paciente. É dessa forma que você vai fazer lá. O implante que você vai realizar, ele é sem corte também, de uma forma conservadora. Aí o paciente fica assim, não, porque se for... Aí realmente, né? Garantia. Garantia. Que é muito importante. O que a gente utiliza tem garantia vitalícia. Bom, então, assim, é isso mesmo que está lá? Porque se tiver isso aí, tudo for a mesma coisa, e lá realmente está tão mais barato assim, eu recomendo que você faça lá, eu faria. A paciente já fica assim, né? Tipo, passa contato que eu vou começar a mandar casos para ele. Você não precisa ir longe, tá cheio de dentista aqui em volta, sabe? Você tá vindo aqui porque você gostou, você viu como é que a gente trabalha, como que a gente está conectado com os nossos pacientes. Então, acho que é uma das melhores palavras, é ser genuíno, sabe? Qual que é o bloqueio de vender um tratamento? Você precisa. Pô, a pessoa precisa de um protocolo, cara. Aí você vai ficar num bloqueio de... porque eu vou vender um protocolo, porque o paciente vai gastar 20, 30 mil reais aqui. Pô, ele precisa disso para ele voltar a comer, para ele voltar a sorrir, socializar. Você está ajudando a pessoa, cara. Para te agradecer pro resto da vida. Cara, exatamente. Sabe? É muito massa. O paciente, ele te pagou. Né, investiu uma grana que para ele provavelmente foi importante. E tem gratidão ainda, né? E ter gratidão. O cara às vezes se apertou, fez alguma coisa e eu percebo quando o paciente está apertado ali, ele faz de tudo. Eu tenho pacientes assim, falo, cara, a gente não pode ser falso, ser mentiroso nisso, sabe? A gente tem que entregar o melhor, a gente tem que estar próximo do paciente. Vocês viram na hora que a gente estava lá no almoço hoje, todo paciente que vai passar por uma cirurgia nossa lá, talvez mais complexa, de implante, vários implantes, a gente faz um grupo chamado, por exemplo, Sorriso Rodrigo. Rodrigo, esse aqui é o nosso grupo, aí é o meu celular pessoal, não é o da clínica, esse aqui é o nosso grupo, que a gente vai passar todas as informações pré-cirúrgicas e vai te acompanhar durante a recuperação. Nesse grupo tá eu, fulano. Tá, minha gerente, outra implantista. Muito bom, É uma conexão porque gera mais uma confiança para o paciente, a gente está próximo. E nossos pacientes, a gente tem tido muito bons resultados de no outro dia falar assim, cara, tô tranquilo, a gente fez 10 implantes numa paciente de 78 anos, no outro dia ela falou bem assim pra gente, tô tranquilo, eu vou parar de tomar os remédios. Eu falei, não, continua tomando antibiótico, anti-inflamatório, eu sei que a cirurgia foi feita de uma forma extremamente conservadora, cara, o implante guiado, ele é incrível. A gente coloca na melhor posição possível e é mais rápido o procedimento para o paciente, é mais rápido para a clínica. A gente diminui risco também, né, cara? Diminui risco. A taxa de sucesso é lá em cima. A gente não perde implante, cara. Assim, Legal, não vou falar 100%, mas é muito difícil, alta. sabe? Aí vai muito do paciente, sabe?
mas a gente faz a nossa parte o máximo e o paciente vê isso aí, sabe? No outro dia eu mando mensagem, aí eu falo para meus dentistas também. Cara, terminou a cirurgia, manda mensagem pro paciente. No outro dia de manhã, a primeira coisa que você vai fazer é mandar mensagem pro paciente que você operou, sabe? Que você fez o procedimento. Veja como é que ele tá, tá bom? Você que... A responsabilidade foi sua ali naquele momento. Eu já não faço mais as cirurgias, mas mesmo assim, eu mando mensagem. Porque a pessoa associa ainda, assim, a expert odontologia ao Yuri. Sim. Então, quando eu tô no meu consultório, eu passo nos outros consultórios, falo com todos os pacientes, né? Procuro entender cara, esse cuidado tudo. É muito importante, cara. Eu quero que eles vejam que eu tô próximo ali, né? Por mais que não seja eu executando, eu tô supervisionando tudo, a qualidade, o acompanhamento. E minha equipe tá muito boa nisso, né? Eu comentei com vocês, cara. Minha equipe é super simpática e não é, tipo, nada obrigatório. Você vai ter que sorrir aqui para todo mundo que entrar. Não, cara, é realmente da pessoa. Naturalmente. Naturalmente. Senão não estaria lá comigo também, né, cara? Eu preciso que as pessoas sejam cultura, acolhidas. né? Eu quero Cultura que você da tua clínica. Na nossa inauguração da nova clínica, cara, do nada virou quase uma festa lá. A gente pegou e colocamos um champanhe, um uísque, poucas pessoas estavam lá curtindo e, assim, amarradonas na inauguração, cara. Foi muito massa. Os pacientes ficaram muito bem. E a gente conectou e eles mandam mensagem. Tem um paciente esse dia que estava passando na frente, que ele tem a dermatologista do lado. Ele estava passando na frente e eu saí para tomar um sol, né? Porque a gente fica só dentro do consultório. Aí eu saí, fui lá na frente da clínica tomar um sol nesse frio que tá, né? Aí ele, Yuri, aí eu olhei pro lado assim, e aí, beleza e tal. Aí já tava lá na clínica, pô, faz tempo que eu não faço limpeza, tinha 4 meses, já marcou limpeza. Então, assim, o paciente quer estar lá dentro porque ele é muito bem recebido, né, sabe? Você tem que estar próximo, você tem que se preocupar, isso faz muita diferença. Não é só o tráfego, é uma coisa, sabe? Aí é muito fácil falar, Rodrigo, não tá dando certo aqui não, deixa eu ver como é que você tá fazendo, deixa eu ver como é que tá sua mensagem, seu acompanhamento. Sabe? Tem tudo isso aí. Cara, é isso. E assim, resumindo tudo que você falou, para enfim responder o que você estava perguntando, você é muito bom de relacionamento. O seu segredo é que você é bom de relacionamento. Você gosta de se relacionar. Consequentemente, toda a sua equipe também se relaciona muito bem. Muito obrigado. E isso, cara, é essencial. Tem cliente que vai chegar para fazer reunião com a gente, quero fazer tráfego pago, quero fazer anúncio. Aí eu falo assim, olha, beleza. Te apresento tudo, mas vamos analisar tudo que você tem hoje, vamos analisar tudo que você está fazendo, para entender se é tráfego pago o problema. Cara, tem gente que eu falo assim, não está no momento de você fazer tráfego pago com a gente, porque o seu problema vai ser muito maior. Ou você soluciona também com a gente aqui o comercial, ou internamente na sua clínica algum problema que você tenha, porque tráfego pago não vai adiantar, você vai ficar frustrada, você vai queimar dinheiro. Não tem nada no feed às vezes, né? Cara, a pessoa às vezes não gosta de se relacionar. Tem gente que é literalmente assim. Você vai ver uma mensagem do WhatsApp da secretária da CRC, seja lá quem estiver atendendo. Oi, tudo bem? Quer agendar para quando? Rapaz, eu fico assustado com isso. É tirar pedido, o que você estava falando no início. É tirar pedido. O paciente está chegando, eu só vou tentar empurrar para dentro aqui. Não se importa de perguntar. Tudo bem? Boa tarde. O que você está buscando? O que você está sentindo? Você pode me contar um pouco para te encaminhar para o melhor especialista aqui da clínica? Sim. Cara, ninguém está nem aí para isso. As pessoas estão vendo só números e não consegue atingir número nenhum porque não se relaciona. Que é a parte mais difícil. Sim, total. Esse é exemplo, né, cara? Os seus colaboradores, ele tem esse perfil de comunicação, ele tem esse acolhimento com o paciente, porque ele vê você como você faz. Sim. E você é um espelho. Ora, se o Yuri, que é o dono, ele tem essa preocupação de entrar de sala em sala, eu que estou aqui como colaborador, o mínimo que eu tenho que fazer é pelo menos o que o Yuri faz. Sim, então, o perfil. Agora, a gente sabe que não é todo mundo que tem esse perfil. Então, você tem um dono de uma clínica, que é uma pessoa que não se relaciona, ou muito pelo outro extremo. É um cara difícil de se relacionar, não trata bem as pessoas, não trata bem os pacientes, os colaboradores. Dificilmente os colaboradores terão esse comportamento com os pacientes. E é muito comum, cara. A gente ali no grupo, ali no WhatsApp, nas reuniões com os clientes, a gente observa bastante o perfil comportamental de todo mundo. E todas as vezes, 100% das vezes, os colaboradores, eles espelham o comportamento do dono. Então, todas as vezes que a gente tem um grupo ali com uma comunicação ruidosa com o cliente, com a equipe, quem começa sempre é o dono. Nunca é o colaborador que começa. Mas quando o dono ele tem ali algum comportamento ali mais ruidoso, mais mal educado, um cara um pouco mais grosso ali,
geralmente os colaboradores começam também a ter esse perfil de comportamento. E pegando um gancho já nisso também, cara, até tive a oportunidade de participar da reunião com você ontem, e ontem eu fiz 9 reuniões com clientes. Eu quis entender o que difere um cliente que tem um bom resultado, o cliente que tem um excelente resultado, e aquele cliente que não sai do lugar. Porque a equipe parecida, a metodologia é a mesma, sou eu que acompanho ali toda a parte operacional de resultado. A galera tem treinamento de copy de 15 em 15 dias com o Rodrigo. Então a gente tem uma preocupação ali com a turma. Então quis entender qual que é o perfil que tem resultado e que não tem. E quando a gente começa a analisar, cara, a gente vai pegando ali uma população de dentistas que tem resultado, vai separando ali por faturamento, região. A conclusão que eu cheguei é que o dentista, que ele tem um perfil comunicativo, colaborativo e gente boa, é o cara que tende a ter mais sucesso. E não é só sucesso com a Odontorize, é sucesso na clínica dele. Porque o empresário, ele não vive sozinho. Ele precisa de colaborador, ele precisa de contador, do jurídico, ele precisa de ter uma rede de relacionamento ali para fazer com que a clínica dele funcione. Então, se ele trata a gente assim, uma agência, ele também vai tratar os outros terceirizados, os colaboradores. Então, aquilo tende, cara, a permear uma energia ruim ali no negócio do cara. Parece que a coisa não anda. E quando você vai olhar, o cara tem recurso, o cara tem dinheiro, tem estrutura, tem tudo, tá numa localidade boa. Mas mesmo assim, a clínica do cara não prospera. E quando você vai parar para pensar, no dia a dia, isso faz sentido. Por exemplo, Yuri, eu chego na sua clínica, eu sou um cara chato pra caramba, eu tenho uma sensibilidade. Você fica até com medo de, dependendo do lugar onde você pegar, eu vou te xingar, porque eu senti uma sensibilidade. Se o cara é gente boa, você fica até com mais segurança. Sim, cara, se eu errar, ele vai entender. Então, você acaba conseguindo até elevar o nível da entrega. Então, esse é um padrão, cara, que a gente tem encontrado ali nos clientes. E a gente reportou isso pro Rodrigo, e o Rodrigo tem falado. Cara, entra ali, seja amigo da galera. Não é que você não pode cobrar, você mesmo cobra, você é super exigente. Mas você é amigo ali das pessoas, você enxerga o time como realmente um time. Não é um cabo de guerra. É a extensão da clínica, cara. Não é um cabo de guerra lá, um cabo de guerra aqui, vamos puxando pra ver. Não, cara, é todo mundo do mesmo lado, né? Então, todo mundo remando junto, cara. Se um parar, vai pesar. Cara, isso é tão evidente. Entraram 2 novos clientes agora que se destacaram muito rápido esse mês agora de junho, né? Junho. Marcelo e o Freitas. O Augusto e a... Cara, eles entraram com uma energia, tipo, empolgadaço. E assim, empolgados, mas entendendo que é um processo. Sem aquela empolgação e pressa diferente, né? Estavam animados. A equipe, assim que fez reunião com eles, falou assim, cara, são muito gente boa. Caraca, alegres, animados, topou de tudo que a gente planejou ali e tal. Cara, não tem nem 15 dias que eles estão com o anúncio rodando, já estão com o resultado. Massa. Isso não é normal, assim, não é para que seja uma métrica padrão. Logo começou o anúncio, já vai assim, né? Botar dinheiro no bolso. Não é assim que funciona. Mas já começaram. A gente falou assim, cara, não é coincidência. Eles estão engajados, eles estão participativos. O próprio Cleiton, acho que um dos clientes mais exigentes. E eu acho que pela liberdade que a gente tem com ele, eu posso falar que ele é chato, né? Eles são chatos, cara. Eles cobram muito, muito mesmo. Tanto que nos 3 primeiros meses com eles, assim, foi terrível. A gente achou que não ia dar conta. E hoje eles são os clientes que a gente tem mais proximidade. A gente tem uma liberdade muito grande com eles. A gente teve a oportunidade também de ter eles aqui, né? Tava os 2 aqui gravando com a gente, eles são sócios. E, cara, eles são muito gente boa, eles têm um respeito muito grande pela equipe, mas o que não impede deles cobrar quando não tá legal, total. Deles trazerem um feedback ruim, deles mudar a rota, deles exigirem ali uma transparência em um ponto que não ficou claro para eles, e a gente entrega tudo isso, é nossa obrigação. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, entre você ser rude e você ser educado, e você cobrar e você não cobrar, não tem... Acho que uma objeção que vocês devem encontrar muito, que eu tive também na hora de contratar uma agência, é o seguinte... cara, tem que entender que pelo menos 3 meses para você ver se realmente está indo. Não é, primeiro eu vou fechar só um mês. Cara, não vai dar. Talvez você tenha um gostinho ou talvez você não veja nada. Mas, cara, um mês não vai dar. É isso aí, cara. Então, assim, eu não entrei, permaneci 6 meses, já consegui um bom resultado. Obrigado, valeu. Até a próxima. Não, aí vamos embora. Agora, já é extensão agora, assim, da clínica, sabe? A gente é dependente da Odontorize, sabe? A gente precisa disso alimentando hoje. Claro, são várias formas de captação. Sim. Mas se você não tem paciente, que nem eu não tinha paciente. E aí eu tô vendendo a minha outra clínica, lá em cima, né? Então, a gente continuou, eu falei pra vocês, depois eu vou explicar por que a gente tá no mesmo prédio. Porque o lugar é muito bom, cara. Sim. E aí eu tentei sair de lá. Falei, vou ampliar.
Em novembro do ano passado, eu falei, eu vou virar uma clínica, não vou ser um consultório, eu quero ter uma clínica porque eu sei onde eu quero chegar. Legal. Gente, só fez 1 ano agora, tá? Só pra lembrar vocês aí que... E aí eu comecei a procurar, achei. E aí, olha como é que são as coisas. Achei uma clínica com 5 consultórios pronta. E aí mandei uma mensagem, aí a corretora falou assim, você tá buscando aqui o imóvel pra quê? Eu falei, uma clínica aí, né? Eu quero montar minha clínica. Ah, não, porque o dono já teve a clínica dele aqui, ele não quer que tenha outra clínica. Ué. E o lugar todo preparado para ser uma clínica odontológica. Eu falei, tá bom, então. Fiquei puto, né? Claro. Falei, cara, tava bonitinha, só que o lugar não era... Localização era boa, mas o lugar, assim, não era tão bom. E aí tinha uma sala no andar de baixo. Só que, não podia pegar uma sala em cima, outra do lado, assim. Eu tava até estudando essa possibilidade, mas eu falei, cara, eu queria juntar. Quando eu fiquei sabendo que tinham 2, e assim, a hora que vagou a do lado, uma eu tava há muito tempo ali, e lá naquele prédio não tem sala. E aí tinha essa que já estava há um tempo, porque ela realmente tinha que fazer do zero. Acho que as pessoas que estavam olhando estavam tendo que pensar no investimento que ia ter que fazer. Quando surgiu a do lado, ela estava linda, assim, arrumadinha. Na hora eu já bloqueei, eu falei, quero ela. Só que ó, eu só quero ela se eu conseguir a outra ao mesmo tempo. Eu quero fechar os 2 contratos juntos para não perder. Não faz sentido para mim ter uma sala só dessa. E aí eu consegui as 2 salas. E na hora de fazer a clínica, eu falei, poxa, vou ter que fazer um investimento e tal. Vamos tentar só deixar a sala lado a lado? Vamos tentar, mas não ia ser uma clínica, ia ser 2 consultórios, né? Falei, não, então vamos fazer diferente, vamos juntar só a recepção. Olha, vamos juntar. Aí quando você entra no projeto que tem várias necessidades, uma clínica, né? Como a gente tem 2 esterilizações, cara, teve que botar tudo abaixo e subir de novo. Então, o investimento que eu estava pensando inicial virou já que eu tô aqui, vai. Aí eu fui no Jaque, assim, sabe? Vamos embora, vou montar, sabe, tudo do melhor, assim. Eu falei para vocês, hoje a cadeira odontológica que a gente tem com massagem, água quente, ultrassom, já de bicarbonato. Então, a gente tem um transformer lá para o paciente, e é bom para o dentista, é bom para o paciente, cara. Sabe? A gente poder oferecer isso. E a gente está no mesmo espaço. Consequentemente, estou vendendo lá em cima. Até hoje, cara. Tá lá. Quanto tempo já que você está tentando vender lá? Desde que eu comecei a fechar, eu fechei mais ou menos em janeiro, fui começar a construir final de março. Foi bem rápido a minha obra. E eu pressionei os caras também bastante. Mas tá desde dezembro que eu tô meio que anunciando e tal, eu tô baixando. E eu já falei assim para as pessoas, né? Pô, pega a clínica aqui... E eu te auxilio ali de uma forma, com tipo uma mentoria, para você conseguir alavancar da mesma forma que eu consegui. Cara, não vai, assim, os dentistas têm um bloqueio de fazer um investimento, né, cara, Loucura, de saber que para colher você vai ter que plantar, véio. Não vai ter jeito. Talvez você plante errado um pouquinho ali, mas você sabe, você vai ter que, de alguma forma, tá cultivando para você poder colher. Não vai chegar e simplesmente... Nenhum dentista, provavelmente, que vocês, né, estão ali, não fez, tá na empresa, não tem um investimento que alguma hora deu um frio na barriga, investimento né? Alto, já começa desde a faculdade, né, cara? Pô, total. O cara fez uma faculdade dessa e quer terminar a faculdade e não quer mais investir. Ele acha que o investimento foi a faculdade. Então, que o cara se contenta com um salário mais baixo do que ele pagava na própria mensalidade da faculdade, cara. Total. Ele, cara, é um bloqueio assim que eu vejo e eu falo, cara, esse lugar aqui é bom. Quando você estiver aqui... Quando eu fui comprar a sala... O dentista que me vendeu falou assim, Yuri, o lugar é super bom aqui, os pacientes normalmente vêm e fecham porque eles se sentem acolhidos. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e realmente acontece isso, sabe? Pelo lugar que a gente está, pela estrutura, e aí o resto é você, é o seu atendimento. Legal, sabe? cara. É a sua conexão. Mas o assim, contexto, tudo coopera para o bem, né? Aí teve um outro dentista que foi olhar a sala e ele falou para mim, é muito legal aqui, ele foi na nova clínica também. O paciente, ele não sabe qual que é o implante, qual que é a lente, mas ele tem uma noção de valor pelo ambiente. Né? Não faz sentido eu estar com uma clínica dessa usando um implante mais ou menos, aí, sabe? Cara. Uma resina mais ou menos. O contexto gera então percepção, ele já sabe né? que tudo que a gente utiliza é bom, mas não porque ele está vendo a marca que ele conhece, que às vezes nem o dentista conhece, mas ele sabe do lugar que a gente investiu, sabe? Boa. Isso aí é uma noção. A odontologia te surpreendeu como negócio? Ela me surpreende ainda, me surpreende, cara. Que nem eu falei, né? No primeiro mês,
a gente já conseguiu ter lucro, né? Ter lucro. Quando teve a saída do meu sócio, deu uma apertada, eu tomei uma ré, foi no mesmo momento que eu estava... O meu sócio estava tomando a ré e fazendo investimento. Falei, cara, ele saiu e assim, né? Virou as costas e eu fiquei com a conta enorme, assim, né? Falei, não, beleza, vou amortecer aqui, mas eu preciso trazer paciente. Para trazer paciente eu vou ter que fazer esse investimento. Então, foi no mesmo momento. Então, eu não chorei tão à toa, assim. Fez sentido. Eu olhava o número aqui, aí eu olhava no Rodrigo ali, eu falei, cara... Foi um choro sincero, Foi um né, choro cara? sincero, mas eu sabia que eu precisava fazer. Eu ia fazer, assim, né? Sabe? E por que tu escolheu a gente? Eu nunca te perguntei isso. Da mesma forma como meu mentor foi escolhido a dedo, sabe? Um cara incrível, assim, de suporte verdadeiro, sabe? A gente percebe quando as pessoas são verdadeiras, estão sendo honestas com a gente, a história de vida também. Eu fiz três contatos. Na verdade, uma empresa foi muito ruim foram 4 contatos. Uma foi muito ruim de suporte, para marcar a call, assim, foi tão ruim. Então, já na hora, quando vieram falar comigo, já depois eu já... Não, se é assim, para eu ser cliente... Imagina quando pagar. Imagina depois que eu pagar. Né? A entrega... Né, a comemoração da venda é na entrega, né? Assim, eu falo lá também pro meu pessoal, é só depois terminar o tratamento, assim, né? É bom você vender, mas você tem que agora você tem que entregar tudo que você prometeu, todo o seu melhor, né? E aí eu fiz mais 2, cara, uma não conectou muito bem e já descartei também. E a outra, eu acho que foi mais conexão, assim, sabe? Eu achei que o cara era mais como é que fala? Ele estava mais ele não estava na operação, ele estava mais vendendo para uma operação. E aí eu não senti que eu estava entrando num lugar que eu conhecesse, que o cara dominaria o que eu precisasse, sabe? Entendi. Contigo eu vi que a gente estava mais próximo da equipe, assim. Então Legal, isso faz a diferença, Legal. sabe? É porque, assim, até a nossa equipe comercial, a gente faz questão da galera entender o que está acontecendo no operacional. Porque eu te vendo um produto. Só que eu tenho que entender e olhar para você e saber, cara, como que esse produto vai encaixar para esse cara. Então eu tenho que te falar exatamente como que vai ser. Para mim você estava mais próximo e lá no outro caso ele estava mais distante da operação. E aí eu fiquei meio assim, sabe? É porque a gente só vende de quem de fato a gente consegue resolver o problema. Sim. Se eu não conseguisse resolver o teu problema ali, ou visse que não tinha tanto potencial, podemos dizer assim, falar, cara, talvez não seja o momento. O momento exato, né, de fazer esse investimento. Porque, desculpa te cortar, mano, é porque eu cuido mais da parte do operacional, então todo mundo ali do operacional, eu tô liderando toda a equipe ali, né, desde o head, o gestor de tráfego, a equipe de criação, e o Rodrigo a parte comercial. Entendi. Então, o que acontece? Se o Rodrigo fizer uma venda ruim, eu vou ter que resolver esse problema lá na frente. Então, sai um dinheiro muito caro. Às vezes ali tá um mês ruim, você pode até forçar uma venda, um cliente que não é um 10-10, é um 8-10, você vende, mas sai um dinheiro muito caro. A gente descobriu isso com o tempo, que é melhor a gente pegar, Deus o livre, ele precisou um mês ali de um dinheiro, é melhor tomar um empréstimo do que fazer uma venda ruim. Essa venda ruim, ela te custa muito caro. Então, a gente tem muito essa conexão, cara, e a gente realmente, de ser muito sincero, pra quê? Pra depois, quando até você me pedir algo que eu não te prometi, eu ter segurança pra te falar. Eu não te vendi isso. Então, nós temos muito essa preocupação, né? Nisso. E principalmente para manter a equipe engajada. Porque, assim, se eu boto o dentista para dentro, que o cara tá totalmente desalinhado com o que a gente pensa, com a nossa cultura e tudo mais, cara, é como se fosse uma laranja podre ali dentro da nossa equipe. E isso desgasta mais o tempo da nossa equipe, consequentemente eles vão ficar mais sobrecarregados, mais cansados, isso vai impactar nos outros clientes, né? Já aconteceu. O nosso modelo de negócio, cara, é LTV. Eu não faço uma venda e o cara me paga 30 mil reais. Sim. Ele vai... Já aconteceu do cara chegar e querer pagar um ano todo, 6 meses. Mas é de 21 faz isso. Então o cara chega, ele vai um contrato que ele vai me pagar mensalmente ali. Então eu ganho dinheiro com esse cara com o tempo que ele fica ali dentro da nossa agência. Então quando ele chega para mim, eu preciso controlar a minha taxa de churn, a taxa de clientes que vão saindo ao longo dos meses. E aí eu cobro a minha equipe em cima também da taxa de churn. Só que tem vários tipos de churn. Tem churn que é churn comercial. Ou seja, é um cliente que não era para estar ali dentro da nossa operação
e ele acaba saindo em 2 meses, em 3 meses, criando um ruído. Só que ele entra também, ele vai estar ali sujando toda a minha métrica de performance. Só que eu vou cobrar o time. E aquele cara tá no meio. Aí o time fica o quê? O time não vai ficar batendo de frente comigo falando que o cliente é ruim, bateu, vocês fizeram uma venda ruim, não. Então eu tô desmotivando o meu time por conta de uma venda ruim que a gente fez. Então nós somos em 2 sócios, em que o Rodrigo ele cuida da parte comercial, eu cuido da parte operacional, e a gente tá sempre ali, né, nessa harmonia para poder realmente... O cara desse ainda sai falando mal, né? Que não funciona. Cara, acontece e assim, a gente também, a gente já errou, né? A gente já teve conduta com o cliente que não foi, que hoje eu faria diferente, por exemplo. O cara simplesmente a gente não conseguia explicar pro cliente que na verdade era ele que tá errado. A gente não queria entrar naquela discussão, simplesmente aceitar que a gente estava, que ele estava certo e vambora. Hoje a gente faz diferente. A gente tenta mostrar, até porque a gente tem mais conhecimento, a gente conhece muito. São 5 anos trabalhando com clínica odontológica. Então a gente conhece, a gente sabe mais da clínica do que só sobre o marketing. A gente entende um pouco de gestão, a gente entende um pouco do jurídico, não de uma forma aprofundada, mas pelo fato de a gente permear com amizades, com pessoas, a gente vai tendo um pouco desse conhecimento. Deve ter muita coisa que se repete, assim, né? Cara, é copia e cola. Assim. Pra você ter ideia, hoje a gente responde as mesmas perguntas e os mesmos problemas de 5 anos atrás. Sim. Entendeu? Muda uma coisa ou outra ali, mas são 5 anos. Então, não existe um problema hoje que acontece na agência que é novidade, né, mano? Não. A gente já sabe 100% das coisas, de como fazer. Só muda a variável do cliente. Tanto quando chega algum cliente assim, aí a referência dele é outro cliente. Ah, cara, chegou um cliente aqui, é perfil do Dr. Yuri. Ah, chegou um cliente aqui, é o perfil do Dr. Marcelo. Ah, é o perfil da Oral Sim de não sei aonde. Já tem já começa a mapear o cara. Tem que explorar o melhor de cada um, assim, né? Exatamente. E assim, cara, a gente tem muito na nossa cabeça, Yuri, que o dentista, ele não tem formação de empresário, ele não tem formação de vendas. Então a gente tenta ao máximo explicar para ele o processo na parte de contrato, porque a gente tá ali, realmente, a gente sabe, cara, que o cara tem conta para pagar. E nós, como marketing, quando a gente vai olhar nível de finanças, marketing é investimento. Então ele tem que se pagar como todo investimento. Se a partir do momento que ele está pagando a gente, ele está investindo em tráfego pago e não está tendo retorno, a gente tem que ter a preocupação do porquê não está tendo retorno. E aí cabe a ele ou não dar essa abertura para a gente, enxergar nós como equipe. Então é esse o caminho. Irmão, primeiramente, cara, obrigado por esse bate-papo. Aqui a gente, se você olhar nosso canal no YouTube, pela quantidade de clientes que já passaram pela Odontorize, a gente tem pouquíssimos podcasts. Mas os que a gente sentou aqui para gravar foram realmente podcasts de qualidade. A gente não pensa em quantidade, e sim em qualidade. Até porque pra gente também isso aqui é um momento de prazer. A gente gosta de estar fazendo isso aqui. Demais. Eu recebi, vou até postar no meu Instagram depois um print que eu recebi de um grande amigo falando, mandando uma mensagem pra mim. Cara, você deve estar muito feliz hoje, né? Tem que fazer o que você gosta e tal. Então vai lá e arrebenta. Que eu tinha demorado de responder ele sabe. Então nós gostamos muito de fazer isso aqui. E quando a gente convida alguém para estar aqui, não é só para divulgar o Odontorize, não. Sim. Mas é para contar história, para você inspirar outros dentistas, com certeza, ajudar outros dentistas. E eu queria que você deixasse uma mensagem para o dentista que está começando, para o dentista que está passando por um momento difícil, que a gente sabe que hoje a gente está no país com uma situação complicada e o dentista que já não tem a gestão, o cara que não é de venda, o cara que é mais travadão, ele é mais impactado por essas questões externas. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para esse cara que a odontologia te surpreendeu. Eu queria que você deixasse uma mensagem para esse dentista. Vocês falaram ali, eu fiquei assim, não é assim. Você falou, você se conecta muito bem, comunicativo, alguma coisa que você me falou agora, Rodrigo. E eu falei, cara, não era assim, mas eu aprendi forçado, a fazer isso. Daqui a pouco fica natural, sabe? E a odontologia é essa conexão. Por mais que seja uma lente em resina, que é uma questão estética, cara, é a saúde da pessoa, é a confiança de você vir entregar aqui o corpo, o seu sorriso para mim, sabe? Então, acho que a venda ela tem que acontecer sempre assim, mas você tem que se conectar com seus pacientes e ser genuíno no que você vai oferecer, sabe? Eu tenho real interesse em resolver o problema bucal, esse bloqueio que você tem com o seu sorriso, cara. O pagamento, a condição de pagamento, a gente vê o que consegue fazer, mas queira ajudar a entender, porque
Uma pessoa, quando ela vai lá no seu consultório, ela não está com problema há 2 dias atrás, não aconteceu hoje. É 1 ano, 2 anos, 10 anos que essa pessoa está conversando assim, ela está usando uma máscara, ela não está tirando foto com a família. Então, se você fizer isso, você já está um bom passo ali de ter um sucesso na odontologia. E agora, uma questão de, sei lá, deixar uma mensagem seria... se entrega, faz o teste de se entregar por, sei lá, 3 meses, né? Investe em você na sua clínica por 3 meses. Não tem como dar errado. Não tem como. Pega as pessoas, a ajuda que você precisa, organiza e fala, não, por 3 meses eu vou fazer aqui. Aí é chato gravar vídeo. Cara, é chato ganhar mal, é chato ficar sem fazer nada, é chato... Chato é boleto chegar e chato você não é boleto pagar, sabe? Chato é você não poder fazer as coisas que você quer. Difícil, né? Difícil é carregar uma carroça para você sustentar 2, 3 filhos. Isso é difícil, cara. Então, assim, não é difícil. Eu vou gravar. Ficou ruim, vou gravar de novo. Mas eu faço isso até hoje. Cara, às vezes eu gravo umas 3 vezes e aí eu vou ver o vídeo que ficou melhor foi o primeiro. Sabe? Eu gravei um... Foi mais espontâneo. Aí a segunda eu falo, não, acho que isso aqui eu falei não estava muito bom. Só que hoje eu não olho muito. Quando eu olho, às vezes eu gravo mais 1, mais 2. Mas normalmente, quando eu vou gravar, eu já pego de primeira, assim. Eu não fico olhando muito. Não ligo pra like nenhum, cara. Não vejo curtida nenhuma, assim, cara. Não, deu 2, 3 curtidas, nem vi. Minha mãe curtiu lá, cara, nem vi. Porque não é isso que traz o paciente. Não é o paciente que curte. A pessoa que curte normalmente não é seu paciente. Legal, ou ele já foi, ele já é seu paciente, mas ele não vai ser. Aí ele começa a ficar olhando, assim. Eu vou olhando aqui. Deixa eu ver o que o Rodrigo estão falando aqui. Consumindo, vou dar o like nele, nem consumiu, pegou um insight, mas não vou dar o like pra ele, não. Eu dou meu dinheiro, mas meu like... O like? Vou até compartilhar aqui com outro dentista. Olha só que massa isso aqui que eles estão fazendo. Mas o like eu não vou dar, não. Então, cara, invista em você da melhor forma possível, assim, né? Dentro da sua possibilidade. Sei que nem sempre a gente vai dar para investir em tudo que é necessário. Pô, não tem como eu pensar 1 ano atrás, naquela nossa conversa, que eu estaria hoje com uma outra clínica, tipo, top, velho. Bacana, cara. Não tem como imaginar. Você falasse para mim, Yuri, daqui a 1 ano, você vai estar lá embaixo, você vai juntar 2 salas, vai estar com 3 clínicas das cadeiras mais top. Você nem compraria na nossa mão. Você é louco, eu falo assim, estão viajando aqui. Então, assim, veja onde você quer, mas vai vitória por vitória, sabe? Legal, e vai olhando para trás. Eu sou muito disso, assim, cara. Um dia eu vi, acho que o Whindersson Nunes falando, é claro, na dimensão dele, de bilhões, né? Mas ele falou, cara, tava trabalhando tanto, trabalhando, que eu nem sabia quanto que tava entrando. Quando eu fui ver, eu falei, caramba. E acontece isso, assim, quando o gestor Samuel pede lá o resumo, que aí eu vou ver. Eu falei, caramba, hoje o nosso ROI do ano tá em 20. Cara, maneiro, cara. Nossa senhora. O ROI ticket médio de 15k. Bom pra caramba, assim, cara. Então, você só vê isso quando você pega, olha o número. E eu sou fixado em planilha, né? Então, não tem segredo se você investir em você, em conhecimento e ajuda. Acho que conhecimento e ajuda, né? E essa ajuda não precisa ser uma ajuda tipo, pô, Léo, faz o tráfego aí pra mim. De graça. Não, pô, ajuda, velho, é retorno, sabe? É o investimento que você falou. Então, invista e estude, né? Procure estar com pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Pessoas que não estão fazendo, você deixa um pouquinho de lado. Eu vou perfurando as bolhas, velho. Eu gosto de estar onde tem os dentistas. Que eu paro lá, e o que você está fazendo lá? Como é que você faz isso aí também? E essa paciente? E essas marcas que você está usando? Então, cara, que nem eu falo pro Leandro lá, meu amigo, meu dentista. Eu pergunto demais mesmo, mas é porque eu quero mais ali, sabe? O que eu posso melhorar para meus pacientes, para minha clínica e principalmente para minha equipe. Né? Minha equipe aí é sensacional. E você também que é recompensado com tudo isso, né, cara? Por você ver a transformação que você impacta ali nos seus pacientes, a transformação que você impacta ali nos seus colaboradores e na sua própria vida. E, irmão, você só tá realmente no início aí, tá? Amém. Que você continue prosperando, que você esteja ali fazendo... esteja só no teu primeiro passo, uma caminhada longa que vem pela frente aí. A gente tem muito orgulho de ter clientes como vocês, cara.
na nossa jornada, um cliente difícil acaba marcando a gente bastante ali, negativamente. Mas a gente tem a honra e o prazer de ter muito mais clientes que marcam a gente positivamente do que de uma forma negativa. Que bom. Então, assim, é legal a gente participar dessas histórias, a gente gosta bastante. Eu prefiro bater um papo com um cara como você que há um ano atrás estava faturando 10 mil do que aquele que fatura 5 milhões, está faturando 5 milhões, porque você sair do zero para passar de 150 mil, 200 mil de faturamento não é para qualquer um não, cara. Então, assim, parabéns mesmo, obrigado por essa confiança. E, meu irmão, mais uma vez. Vamos mais uma vez. Se a pessoa é dentista e ela quer contratar a Odontorize, o que ela faz? Então, o processo agora mudou um pouco. Quem assistiu os outros podcasts, você vai continuar, entrar em contato com a gente no site, no nosso Instagram, falar com a gente. Só que agora, como vocês podem ver e quem observou nesse podcast, a gente está analisando mais quem entra. Então, antes de você entrar, a gente está analisando cada ponto da sua clínica. Tua vitrine, teu comercial, o que você já fez de tráfego pago, o que você entende disso tudo, para que a gente tenha certeza se você está preparado para fazer esse investimento. Não é qualquer um mais. Não é quer dizer que é qualquer um, né? Mas a pessoa tem que estar 100% alinhado para que a gente consiga entregar resultado para vocês, né? A verdade é que nós ganhamos tanto dinheiro que nós estamos escolhendo agora os dentistas. Brincadeira. Pelo amor de Deus, gente. Isso é pro bem, realmente. Entenda a Odontorize como uma equipe, cara. Gente, contrata nós. E pra minha equipe, a gente tem que selecionar a dedo porque eles merecem. Eles são os melhores do Brasil. Isso daí não tem sombra de dúvida. E a Ana Lua nasceu, ela é exigente, gosta de usar fralda da boa. Nós estamos precisando. Contrata nós, pelo amor de Deus. Irmão, brigadão, demais, tá? Você que é prazer. dentista aí. Valeu. Você dentista, viu a história do Dr. Yuri. Gente, segue ele no Instagram, passa o seu Instagram pro pessoal te seguir. Só pode seguir lá que vocês vão ver qual que é o segredo. @Yuri Voges. Pô, meu irmão, parabéns mesmo. E você que é dentista também, além desse podcast, a gente tem mais outros podcasts que nós gravamos, tá aqui no nosso canal. A gente sempre traz dentistas aqui que realmente tem histórias inspiradoras, né? Histórias de sucesso, de superação, que é isso que a gente quer compartilhar, tá? Meu irmão, obrigado. Tamo junto. Valeu, Até a Yuri, próxima. mais uma vez. Valeu. É isso aí, turma. Até a próxima. Valeu. Vambora.